Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho uma convidada que é Karine David. É poeta, escritora, que vive da arte brasileira, agora em Portugal. E eu vou só explicar aqui como é que eu cheguei à Karine, que eu não conhecia, e que muito generosa aceitou o meu convite, sem também me conhecer, nem este podcast. Eu fui ao Festival de Leitura da Almada, levei os meus filhos e tudo, e apanhámos uma battle de poesia, uma poetry slam. E tu vimos vários poetas, claro, e tu estavas, eu digo declamar, mas já sei que é dizer poesia, não é? Eu gosto de declamar. É eu ótimo, gosto eu também. De declamar. Eu também gosto, acho mais bonito, mais poético. É. Então pronto, estavas a declamar a poesia e disseste isto eu não te disse ainda, e disseste um poema, e depois tudo enorme, tudo de memória, portanto logo aí uau, tudo de cor. E era sobre um pai ausente, e que a mim, felizmente, não me entra porque eu não tenho essa queixa, esse desabafo interior. Mas eu estava a ouvir atenta, e os meus filhos também, e estava uma rapariga à minha frente que desatou a chorar. E eu pensei, uau, isto é poesia. Não falou comigo aquele poema, Sim. Falou com ela, olha, agora estou emocionada. Mas foi um máximo mesmo, muito especial. Tu lembras disto, de uma Sim. rapariga chorar? Na verdade, a Ali Alves, que estava mediando o evento naquele dia em questão, falou alguma coisa a respeito quando eu desci. Quando eu tô declamando, eu não consigo muito Claro. mirar... Tu tá sem êxtase. Pessoa, e eu tô muito conectada no texto e infelizmente perco essas reações. Mas quando eu desci, ela, por favor não chorem, não sei o quê. Foi? E aí depois a minha amiga, a Marina Campanati, que também é poeta, falou assim, nossa, tem uma menina ali que tá chorando muito, não sei o quê. Quer dizer, não festejando a tristeza dela, foi um momento lindo. Foi mesmo, a tua poesia Sim, mexeu. sim. Pronto, e depois houve mais poemas, mais poetas em palco. No fim ganhaste a battle. Sim. E já não lembro se eu podia votar ou não, mas pus o braço no ar também. E pronto, e fui ter com a cara no fim e dizer, olha, nós não nos conhecemos, mas eu sou a Mariana, tenho um podcast sobre livros, quero-te conhecer, vem lá. E tu, nem sem saberes nada, claro! Tô dentro. Foi ótimo. Obrigada por cá estares. O prazer é meu. Eu costumo tentar arranjar informação sobre as pessoas que cá vêm. Contigo é mais difícil porque não tínhamos ninguém em comum, ou não é, em Portugal, mas sei que e viva a internet por causa disso, não é? Largaste o futebol aos 14 para ir trabalhar. Foste garçonete, que é empregada de mesa. Isso. Foste gerente de uma pizzaria. Sim. Trabalhavas 12 horas de domingo a domingo. Sim. Nasceste bem próxima do Capão, perto do campo do Rosana, Jardim Ângela. Isto é São Paulo. Isso é São Paulo. É tipo a antiga Zona J. É um bairro menos bom. Exato. Que era esse o tema da conversa Isso. que eu assisti. E a tua conversa, o teu discurso, que foi ótimo, num podcast que era o Mostra Notícias, não era? Manda Notícias. Manda Notícias, Isso. pronto, assim só para também citar a fonte onde te encontrei. E tu dizes isso, que quero mostrar às pessoas onde eu venho que também podemos ser protagonistas, que todos nós temos cá dentro um diamante por lapidar. Foi isso mesmo. Falaste muito bem. E trabalhas com a tua irmã e consegues viver da arte, portanto és um ótimo exemplo e de mérito, claro. E disseste uma frase maravilhosa que eu tive que anotar, que era: onde eu não estou, eu estou trabalhando para chegar. Adorei. Até me arrepiei. É exatamente isso. É o lema de todos os dias, de todas as manhãs. Tens que imprimir isto numa t-shirt, tens que vender merchandising. Acabamos de criar um negócio aqui. Dou-te a ideia, é Boa. tua. Pronto, e depois ainda declamaste um poema sobre o amor, que era Se Hoje Fosse o Meu Último Dia. Isso. E sabes tudo de cor, é incrível. E no fim, pronto, se tu quiseres, também vou-te pôr aqui a declamar poesia, vou-te pôr a trabalhar. Perfeito. Bom, bem-vinda, obrigada então por teres vindo. Tu escreves todos os dias, tu tens uma empresa, aliás, tu vendes poemas por encomenda. Isso, exatamente. Não é? Tens um livro também de poesia, Tinha Perigo na Curva do Seu Sorriso. Exato, Não é? isso mesmo. Pronto, então as Fez pessoas... o dever de casa, Mariana. Trabalhos de casa. Perfeito, impecável. E então quem quiser mais informações até para comprar este livro, depois no fim da conversa, se ficarem convencidos que vão ficar, o Instagram da Karen é KAH David com 2 Is. Mas eu depois vou pôr isto no descritivo do episódio. Vai lá estar tudo escrito com links e tudo. Pronto. Agora, Karen, escreves todos os dias. Quando costumas tu ler? É um desafio.
É o desafio e às vezes eu até me questiono que, enquanto leitora, sou muito fraca. Mas eu costumo ler quando eu tenho algum desafio pela frente. Ler me inspira. Então, todas as vezes que eu preciso ir para um novo desafio enquanto escritora, quando eu preciso escrever sobre um tema específico, ou quando eu vou me apresentar em algum lugar e que eu já sei o que as pessoas esperam de mim, naquele momento eu não me sinto inspirada para aquilo, eu preciso consumir aquilo para depois colocar para fora. Então, eu não leio, não mais por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontâneo gozo. É prazeroso porque me enche e aí eu fico cheia de ideias e aí eu consigo organizar e colocar para fora a minha versão daquilo que eu li. Okay. Então eu tô sempre estudando para escrever e vamos nesse caminho. E também trouxeste de livros que provavelmente te inspiraram, mas também tens aqui escolhas de não poesia, de romance, que também gostas, claro. Sim. E começamos até pelo primeiro livro, porquê? Porque tu jantarias com esta autora, quando eu te perguntei com quem jantarias, com a Gayle Forman, e vamos a isto. Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Porquê que jantarias com ela? Eu jantaria com ela porque a Gayle é uma mulher de 54 anos que passeou a vida inteira entre jornalismo, revistas e escrevendo sobre jovens, sempre, acredito eu, que olhando para o futuro e cuidando muito da Gayle do passado. E eu queria entender, acho que a minha pergunta, assim, mestra, seria: por que o que a escrita te dá, que te alimenta? E em que momento você não desistiu de um best-seller? Porque você foi até freelancer dentro de revistas e a gente sempre sabe o que a gente tem guardado. Então, por mais que eu tenha escrito um livro que não deu certo, eu sei que poderia, eu sei que eu tenho mais para entregar. E quando isso não acontece de fato, eu acho que é inevitável rolar uma frustração em cima disso. E por que ali já com quase 50, onde a maioria das pessoas teriam descansado, você não desistiu e aconteceu de fato o seu ficar na sua vida, que mudou completamente, levou para o mundo. Até para o cinema este livro. Exato, mudou a vida dela. E você perdeu a fé em algum momento? Você estava vivendo um dia de cada vez? Ou você realmente buscou esse best-seller? Porque às vezes a gente está vivendo e as coisas acontecem. Às vezes a gente está perseguindo e não acontece, ou acontece. Eu só queria entender como não para. Como eu não paro? Só deixo acontecer. E se vier, ok. Se não, também, eu vivi. E eu acho que ela é um exemplo muito forte disso. De que lá para os 40 e poucos dela, depois de já ter feito de tudo, escrito de tudo, feito roteiros e tudo mais, e depois de ter escrito páginas e mais páginas em revistas para jovens, exatamente isso bombou, viralizou, virou um best-seller, um romance de uma jovem. E eu acho que ela, obviamente, deve ser muito orgulhosa, todos somos, por tudo que ela construiu, mas ela enquanto pessoa, qual foram essas frustrações e como passar por elas, né? Eu quero aprender. Exato, seria um bom jantar. Ela que escreveu para a revista Seventeen e várias outras, claro, e escreveu com a maioria dos artigos foco nos jovens e preocupações sociais. Portanto, no fundo, toda a escrita dela foi uma pesquisa durante anos que levou a este livro. E queres-me falar um bocadinho, lembras-te da história deste livro, do Se Eu Ficar? A Mia, que tem 17 anos. Mia, 17 anos, que já começa o livro perdendo tudo que mais ama, que é a família. E o curioso desse livro pra mim é que ela morre, ou quase isso, e quando acompanha o corpo, acho que a alma dela sai do corpo. E ela observa tudo, não é? E ela observa tudo ao seu redor, tanto o namorado Adam, quanto o seu irmão, lutando entre a vida e a morte. Houve um acidente. Houve um acidente. E aí tudo isso começa a acontecer. E já ali, naquele momento do acidente, ela sai do corpo e começa a acompanhar de fora. E o que eu gosto muito também é sobre o poder da escolha dela entre ir e ficar. Eu gosto muito também da decisão dela de ficar. E o que eu mais gosto... Mas espera, não pode ser spoiler. Ah, ok. Então, por partes. Então, o que eu gosto muito é do caminho. Essa construção, né? E ela começa a voltar também no tempo para explicar quem é a família dela.
E como eles se comunicam. E que família incrível também de artistas. Porque a mãe, eu acredito... Acho que o pai era guitarrista em uma banda de rock. E ela é violoncelista. Acho que é assim que diz. Sim, toca violoncelo, é uma assim. Isso. E você começa a acompanhar a busca dela por entrar na faculdade de música. Também tem um dilema com o namorado. Que namorado incrível! E também guitarrista e vocalista de uma banda, que mais pra frente, em um próximo livro, a gente entende um pouco mais dele. O desenrolar dessa história me pega porque o livro é um caos organizado, mas um caos. A cada página você se apaixona mais pela Mia, pela família dela. E você também, eu não sei o que eu faria no lugar dela com esse poder da escolha que ela vai entendendo de acordo com o livro passando. E tu, ao longo do livro, não adivinhas se ela decide ficar ou ir. Tu não percebes até ao fim. Pessoalmente falando, nem queria pensar nisso, porque eu tava tão naquela página, tão envolvida naquelas questões daquela página, de página a página, e por isso que eu acho que a Gayle, ela é extraordinária, porque o livro já começa pelo final. E aí eu fico pensando, agora não tem mais o que acontecer, não tem mais o que trazer, o livro vai ser muito chato. E ela consegue... assim, surpreendentemente, ser cada vez mais incrível a cada página. Porque você já começa com o final. Ela já começa com o final, com tudo acontecendo, pessoas morrendo. Você fala, tá, o que ela vai trazer depois disso? Vai ser um livro, acho que agora, um pouco calmo. E não é. Eu chorei pra caramba lendo esse livro. Um turbilhão de emoções. E não para, é um caos organizado. E ela consegue, no final, te surpreender demais. E você quer ler o 2. Eu preciso do próximo passo desse livro. E tu leste a continuação? Eu li a continuação. Como é que se chama? Lembras-te? Agora me fugiu da memória, mas eu acredito que seja apenas um dia. Pra onde ela foi, desculpa. Para onde ela foi. Pra onde ela foi. Apenas um dia também é dela. Também é. Okay. E aí depois apenas um ano. E o 2 do Se Eu Ficar é pra onde ela foi. Que daí ele é contado na versão doada. Ok. E tu recomendas todos? Eu recomendo todos que eu li. Pronto. Da Gayle Forman. Yeah. Se Eu Ficar é aqui a primeira escolha da Karen. Que maravilha. Outro também turbilhão de emoções. A Cabana, do William P. Young. A Cabana. Eu sou uma pessoa muito fervorosa. Mas em contrapartida, sou uma pessoa muito rancorosa. Eu tenho dificuldade de soltar bagagens na vida. E eu encontrei esse livro num momento da minha vida em que eu estava muito chateada com muita coisa. Sobretudo comigo mesma. E eu sei que o livro acontece em uma narrativa em que acredito que é o Mackenzie, ele precisa perdoar. E acho que de repente esse é o perdão mais difícil da vida dele. E para que as coisas voltem a acontecer na vida dele. E eu fiquei muito mexida, porque eu também precisava perdoar. Uma situação imperdoável. Mas eu entendi que se eu não soltasse essa bagagem, seria pesado demais caminhar. E esse livro foi cura, porque eu tinha, acredito eu, que 16 anos. E 16 anos você está vivendo na máxima. Tudo é muita coisa e nada é muito vazio. E aí com ele, juntinho ali, em toda aquela calma daquele livro que te transmite muita paz e fé, eu perdoei, assim, eu dei o perdão mais louco da minha vida. E depois disso, eu entendi que o que é meu, o que você fez é seu, e eu só posso controlar o que eu faço a partir disso. Eu não tem como me sentir culpada, porque às vezes em certas situações a gente fala, eu deveria ter feito isso. Ou aqui eu deveria ter feito isso para que isso não acontecesse. Mas quando isso vem de um outro ser humano, a gente precisa soltar esse controle. Não era da minha alçada, eu não tenho responsabilidade nisso. Mas eu tenho responsabilidade em como eu vou prosseguir daqui em diante. E a Cabana me ensinou de uma forma muito dolorosa que o perdão é divino. Uau, foi um livro que te fez crescer. Demais, assim, em um momento muito importante. Então, é o neném, é a cura, sabe? É importante até ler mais e mais vezes. Uau! E é um livro muito forte, porque é uma história triste. É um pai que perde uma filha, ela desaparece. Depois, na cabana, percebe-se que ela terá sido assassinada aí. E depois ele tem um chamamento mais tarde para voltar à cabana, não é? É.
E aí, explica-me tu, é que eu Ele leste. recebe um convite. Ele tá muito zangado com Deus. E ele recebe um convite na casa dele do próprio Deus, Jesus. E Jesus convida ele a voltar naquele lugar de dor, para ressignificar coisas, ou para falar mesmo na cara do próprio Deus o que ele tá sentindo, porque ele tá muito zangado. E ele acha que é uma peça, estão me pregando uma peça, não é possível. Meu Deus, né? Pregando uma peste? Uma peça. Uma peça, ok. É uma partida. E Que giro, uma peça, sim. Estão me pregando uma peça, isso é uma piada, não tem como. Sim. Mas ele, muito zangado, já com nada a perder, após a esposa dele ir viajar com as crianças, ele resolve ir lá, naquele endereço, e responder o chamado. E é um cenário destruído, e quando ele adentra a cabana, tudo se faz novo. E aí tem uma moça cozinhando, e olha assim e fala, você demorou. E o cenário muda, e o bacana assim, eu não gosto de livros muito detalhistas, que me diz até a cor das paredes, eu gosto de fazer isso por mim mesmo. Eu quero criar, e quando o autor me traz isso, talvez... Não sei porquê, mas me falta imaginação para ir a partir da dele. Eu gosto de fazer o meu próprio. Sim. Se eu já imaginei que o rosto da Mia, por exemplo, é assim, e ela me disse que não é, ficou um impasse no meu coração e agora eu não sei mais qual que é o rosto dela, porque eu queria que fosse o meu. Então ele começa a detalhar e eu consigo ir com ele. Então aí já foi uma novidade, porque eu consegui visualizar exatamente da forma que o William conta. E aí você vai acompanhando. E assim, é como se fosse fazer teatro que Jesus faz com o William naquela cabana. É como se fosse terapia. Você tá tratando sem saber que tá tratando. Ele tá te cuidando, ele tá te sarando. Tá fechando ferida sem você saber que tá fazendo isso. Porque às vezes é indo caminhar com Jesus, às vezes é fazendo cookie com Deus. E aí porque... a Trindade aparece para ele de formas diferentes, né? Então vem Jesus realmente como um carpinteiro, Deus aparece como uma mulher mais madura, negra, e o Espírito Santo aparece como, se eu não me engano, uma guerreira japonesa, acho que era Sarai, alguma coisa o nome dela. Sim. E aí ela aparece como uma figura assim, bem mais avassaladora. E é ela que acaba com tudo no final. Não pode contar no final. Mas diz mesmo que você vai querer partilhar este livro com todas as pessoas que ama. Ah, sim. Sim, não tem como. E houve outra frase bonita sobre este livro que dizia, uma citação: esta história deve ser lida como se fosse uma oração. A melhor forma de oração, cheia de ternura, amor, transparência e surpresas. Se você tiver que escolher apenas um livro de ficção para ler este ano, leia A Cabana. Eu acho que é cura. É cura. Uau. A Cabana, de William P. Young, P de Paul. Ele é mais velho de 4 irmãos. E sabes que ele viveu a infância na Nova Guiné, na Papua Nova Guiné, com os pais missionários, numa comunidade tribal. E depois pagou os estudos, porque ele, na altura, tinha que pagar a escola, não é? Os estudos religiosos, como DJ, salva-vidas, e tinha outros empregos temporários para crescer, para aprender. Que curioso. A história dele eu não conhecia assim a fundo. Viveres numa comunidade tribal com os teus pais em pequenino muda a tua vida também. Com certeza, com certeza. Torna-o especial. Olha, pronto, A Cabana, do William P. Young. Agora vamos mudar de registro. Vamos para beijinhos na boca, como eu digo. Histórias de amor, Nicholas Sparks, querido John. Este também foi para cinema. Querido John, não foi? Sim, foi para cinema. E Querido John foi meu primeiro livro. E é um livro bem grandinho para ser o primeiro livro. Eu acho que ele tem, em média, 300 a 400 páginas. Okay. E para o seu primeiro livro, às vezes, não é muito recomendável, que seja algo mais sutil. Mas eu já vinha tentando ler. Porque eu achava chique o pessoal lendo no metrô. Muito chique. Um fonezinho e lendo. Eu queria ser essa pessoa. É como ver alguém correndo no parque. Pois com fone, eu falo, saudável. Eu quero ser essa pessoa que corre na orla, que tá ali no mar, praia e corrida, suada, bonita. Eu digo isso, mas depois como mais pão com queijo. Eu falo isso também, tomando uma Coca-Cola, observando tudo isso, falar, eu quero chegar nesse lugar, sabe? É isso que eu quero pra mim. E quando eu observava as pessoas lendo, eu, muito culta. É inteligentíssima. Só pra você estar com um livro debaixo do braço, inteligentíssima. E eu vou ler, decidi que eu queria ler. Mas também foi um momento da minha vida em que eu tava me entendendo
e tentando descobrir a minha orientação sexual. Então eu cheguei no meu professor de português e falei, eu preciso ler um livro. E ele, muito bom, Karen, você está de parabéns, essa é uma atitude linda, isso. Aí ele, qual livro? Eu falei, eu quero algo que fale sobre preconceito, sabe? Aí ele, me dê um pouco mais de detalhes. Preconceito, sabe quando você quer falar coisas sobre você, ou de repente se entender, mas tem muito preconceito ao seu redor, você tem medo da reação das pessoas? Aí ele, eu te saquei agora, pera. Que bom. Eu tenho um livro pra você. E aí ele me deu um livro, só que o livro contava a história de uma moça que fez uma viagem, e aí, no meio de uma relação com uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, ela contraiu o vírus do HIV. Ok. E aí, aquela viagem, o nome do livro, mas não tinha nada a ver com o que eu precisava. Sim. E aí eu fiquei muito frustrada e falei, não foi isso que eu pedi. Ele foi paternalista, foi tipo, tem cuidado. Isso. Ok. E não era o que eu queria. E aí eu me frustrei e fiquei muito tempo sem tocar em livro, porque eu não conseguia encontrar. Naquela época também a internet era um acesso um pouco mais restrito e ok. Até que um dia, acho que a minha irmã ganhou esse livro. E ela deixou lá. E eu falei, eu vou tentar pela última vez. Era aquele do John, a capa parecia muito linda. Atrativa. E eu olhei e falei, vou ler. E aí ele também começa, um pouquinho pelo final, onde moedas estão caindo em cima de uma pessoa. E eu, o que é isso? E ele é um soldado do exército, e de repente ele tomou um tiro e eu fiquei... Não tem muito a ver com o que eu queria no início, mas isso também me interessa. Olha só. Tu queres emoções. Isso. E aí, tudo acontece. Eu acho que eu li esse livro em 3 dias. Assim, foi um absurdo. Eu não soltava ele pra absolutamente nada. Eu carregava ele e, de repente, eu era aquela moça do metrô. Com um livro sempre debaixo do braço. E eu só me questionava, eu acho que eu estou parecendo inteligente nesse momento. Eu estou com um livro. E mais do que isso, eu estou lendo esse livro. Estou gostando, não é? Eu estou gostando. Não é para dar show. Eu descobri que eu estava no time naquele momento. Eu fazia parte da equipa. Olha só, somos... Né? Já olhava... Só falta escorrer. Eu preciso dessa malta, eu preciso conhecer pessoas. E aí, tudo bem. E eu começo a ler o livro, conta a história de um soldado do exército que tem problemas com o pai e que em uma viagem ele acaba conhecendo... Eu acho que ele estava de férias e ele acaba conhecendo uma moça. A Savannah. A Savannah. E a Savannah é tão desconstruída, a Savannah ela é tão calma, e ela é tão certeira no que ela quer. E relacionamento. O Nicholas tem essa coisa de narrar relacionamentos incríveis. Você entra nessa realidade dele, você nunca mais se relaciona na vida real, porque você sempre tá procurando um John, você tá sempre procurando algum personagem dele, que é sempre impecável. E, bom, eu não sabia muito sobre amar, mas eu peguei como referência e eu fui trazendo pra minha vida. Quando eu amar, eu quero amar como o John ama. Eu quero me comportar como a Savannah se comporta. Ela é tão doce, ela entende. E eles são tão soltos e tão deles, mas tão um do outro. São de realidades diferentes e eles se entendem. E quando ele traz o principal problema, embate da vida dele, que é com o pai, quem é o pai, e o que o pai é, e ele não consegue ver, e quem abre os olhos dele pra essa situação é ela, é 13, assim, tipo, é trash. Eu fico pensando, nossa, e agora? E eles se relacionam de uma forma muito leve, não tão sexual, na minha opinião, porque você não vê ele narrando muito essa coisa sexual mesmo, de corpo, de sensualidade. Mas é uma troca muito genuína, de 2 corpos se encontrando, de 2 almas, acho que. Cara, é o amor puro. Muito puro. E às vezes você entende que não quer nada em troca. E o John, tão violento em alguns momentos, um soldado do exército, e ele vai se desconstruindo pra caber. E não é uma desconstrução ruim. Ele não tá perdendo identidade. Na verdade, ele tá ressignificando. Uma coisa não precisa da outra. Quem você é não precisa desse comportamento. E tem brigas, tem desencontros até com os amigos da Savannah, né? Eles, em um momento, se reúnem ali pra fazer um churrasco. E aí tem um outro rapaz, Tom. O Tom, ele gosta muito da Savannah e nem sabe, acho que o quanto. Tom é um menino maneiro que você também acaba gostando dele. Isso
isso dá uma coisa no seu coração, porque de repente o Tom realmente está envolvido com a Savannah. Só que nós, leitores, estamos envolvidos com o John. Só que não tem como não gostar do Tom, porque o Tom é muito doce. São pessoas reais. São. É uma história que podia ser real. 2 homens apaixonados pela mesma mulher. E 2 caras incríveis. Aí eu não sei se é tão real assim, brincadeira. Mas... Porque 2 caras incríveis, 2 rapazes de um puta coração bom. E nesse momento eu só não queria ser a Savannah, porque escolher dentre 2 pessoas tão incríveis assim deve ser difícil, Não mas pode, no fim... não pode ficar com os 2. Não pode ficar com os 2. Em alguns momentos até ficam, mas não Savannah. Savannah não. Savannah é nosso orgulho. Ok. E aí ele decide... Não pode contar tudo. Não pode contar tudo. Só falar que depois ele decide ir embora, mas já dá um bom spoiler isso, né? Ok, não, então tranquilo. é isso, Boa, isso. querido John, do Nicholas Sparks. Eu acho que há aqui bastante um preconceito, porque o Nicholas Sparks é muito romance cor-de-rosa, mas na verdade não é cor-de-rosa. Para já ele escreve muito bem. E depois não é só rapaz, conhece rapariga. Há profundidade, há camadas das pessoas. Como tu disseste do John, não é? De repente é o homem do exército, tem as suas camadas, tem os seus problemas com o pai, tem... Querido John. O Nicholas Sparks, ele escreveu o primeiro livro dele, O Diário da Nossa Paixão, que te recomendo se não leste, que é maravilhoso. Aliás, pronto, está em filme também. Escreveu aos 28 anos e ele já vendeu mais de 108 milhões de livros, que estão traduzidos em mais de 45 línguas. E depois ele é um leitor compulsivo, ávido praticante de desporto. E eu gostei desta parte porque, ainda para mais, quem vende mais de 100 milhões de livros está cheio de dinheiro. Então adorei a parte em que ele apoia ativamente várias instituições de beneficência. Portanto, só lhe fica bem. Que bom. Bom. Ele é incrível mesmo. Nicholas e até Sparks. recomendando também O Amor para Recordar dele, que foi o sequência que eu li, que também parece bobo, mas se você conseguir entender para além das linhas, você vai entender que não tem nada de bobo naquilo. O Amor para Recordar. O Amor para Recordar, que é a história da irmã dele, na real, assim. Ok. Vou ver se em português de Portugal se é o mesmo título. É? Eu acho que sim. Ok, senão eu ia ver e depois punha o correto na descrição. Mas é bom, vale uma pesquisa mesmo. Boa. Eu há muitos anos vi o filme Diário da Nossa Paixão. Vi com uma amiga. Há muitos anos mesmo. E chorámos as 2, uma beleza. E ela emprestou-me a continuação em livro. Só que eu não sei qual é a tradução em português, mas está traduzido. Que era The Wedding. Que na verdade, o Diário da Nossa Paixão, já não me lembro do nome dos protagonistas, mas é ele e ela, agora só me lembro do ator jeitoso, sim, não é? Sim. Bonitão. Mas é a história da geração abaixo, do filho deles. E é muito giro, não é o casamento em português, mas se forem ao Google onde descobrir, e adorei esse livro porque até tu és apanhado de surpresa e não estás mesmo à espera da reviravolta. Sim. E aí que eu percebi que, de facto, depois não li muito mais do Nicholas Sparks, mas de facto ele escreve muito bem. E fica aqui a recomendação. Querido John. Agora, O Alquimista do Paulo Coelho, que já foi aqui escolhido uma vez ou outra para uma outra convidada. Quando queremos algo, o universo inteiro conspira para o conseguirmos. Precisaste também deste livro na tua vida? Não sabia, mas precisava. Porque encontrei O Alquimista muito aleatoriamente, só gostei da capa e comprei. Então, numa compra de livros aleatórias, vi o livro na estante e achei que fosse legal. Paulo Coelho nunca é uma lida em vão. E me deparei com um livro que eu não esperava, curto, sucinto e direto, que depois li 3 vezes e recomendo para todas as pessoas do universo. Me fez entender um pouco sobre busca. Eu sou uma pessoa que busca compulsivamente tudo. Então, quando viralizei na internet, quando era ainda garçonete, empregada de mesa, e aí fiquei numa busca incessável porque queria ser gerente, porque se eu já estava fazendo isso, então eu queria estar no topo dessa pirâmide que fosse. E minha mãe sempre me disse, não importa se você vai vender pão de queijo, que seja o melhor pão de queijo que essa pessoa já comeu na vida. Não se entregue menos, não importa se você vai limpar a casa, que seja a casa mais bem limpa que você já limpou, porque isso fica automático em você. Tudo que você faz e você faz bem feito, vira seu. É sempre o seu cartão de visita. Então, deixa essa impressão na mesa toda vez que você se retirar, que sempre que você for convidada a fazer algo, as pessoas vão ter certeza. Não importa o quão simples vai ser, a Karen vai entregar com muita veemência. Que bom conselho.
E o alquimista, e eu não entendia muito na época. Não entendia muito o que minha mãe queria dizer com tudo aquilo. Mas, quando eu encontrei o alquimista, eu entendi sobre a paciência. Sobre hoje é a hora de descansar. Por mais que nós estamos no deserto, há dias, há meses, em busca daquilo que está bem na nossa frente agora a gente descansa. Amanhã chegaremos lá. Mas está tão perto. Não. Amanhã, nós estamos comendo? Vamos continuar comendo. E isso me deu muita paz para a alma, de entender que há tempo para todas as coisas. E na prática, porque falar disso é muito bonito, né? A teoria, ela é incrível. E você trazer isso realmente para o seu dia a dia é uma missão. É realmente você ir se desconstruindo dia a dia. E o Paulo Coelho, com o Alquimista, passa isso, porque... E aí conta a história do Santiago. Santiago. Santiago que tem um sonho, ele vende ovelhas, ele é pastor de ovelhas, e aí, em um dia desses, ele dorme ali ao olhar das estrelas, e ele tem um sonho, e depois ele tem de novo esse sonho, esse mesmo sonho, que ele vai para as pirâmides e encontra um tesouro. Bobo, um sonho muito bobo. E é isso daí, já me pega, porque na maioria das vezes, quando eu vou contar algum plano, as pessoas sempre falam, meio bobo. E aí eu falo, tô no caminho certo. Ok. Sou amiga de Santiago, eu sei como que é isso. E aí a primeira coisa que as pessoas fazem é, não tem tesouro nas pirâmides do Egito, não tem, você tá viajando, isso não acontece. E ele tem esse sonho por 3 noites consecutivas, e ele fica muito intrigado com isso. E aí na hora que vem essa frase que você leu de início, que quando você quer muito algo, todo o universo, ele conspira para que isso venha até você. E aí ele começa a questionar, e se eu fosse só para ver se tem ou não? Mas eu já sou pastor de ovelhas, para que abrir mão disso? Já é tão bom, o meu pai a minha mãe gosta disso, a minha família tá confortável com isso. E em que momento a gente não sentiu essa dúvida na vida? Qual curso de faculdade eu faço? De repente a minha mãe é dentista, meu pai era dentista, eu preciso ser dentista? E quando você, de repente, vê alguém pintando e você fala, eu quero ser artista. Mas como eu explico isso pra minha família que todo mundo é dentista? E é esse impasse. Então eu já me identifiquei muito. Embora eu não tenha tido problema em colocar na mesa que eu queria ser poeta, ainda assim você precisa se convencer de que você pode fazer isso. Porque ninguém da sua família fez isso. Eu não vi ninguém pisar nesse lugar. Ninguém da minha família foi a um podcast. Ninguém da minha família pisou em Portugal. Ninguém da minha família, muitas coisas. E para eu acreditar que eu seria a primeira a fazer tudo isso, eu precisei me colocar, me enxergar nessa realidade. E todos esses livros, por incrível que pareça, me possibilitou um pouco mais. Foi me curando, foi me potencializando, foi me fazendo soltar bagagens. Porque para chegar aqui eu precisei soltar muita coisa. Largaste as ovelhas? Larguei as ovelhas com muita dor no coração, porque tinha já me tornado gerente de uma pizzaria muito gira em São Paulo. Já ganhava muito bem. E aí naquele momento eu pensei, é isso, consegui, cheguei. E quando essa possibilidade da poesia me foi dada, foi exatamente Santiago. Eu quero tesouro, mas não sei se tem tesouro, porque é tudo muito autônomo. Você vai conseguir, porque as ovelhas é certeza. Faça chuva, faça sol, com as ovelhas sempre terá. E aí? E aí ele começa nessa busca do coração, e ele tem encontros com pessoas que mostram pra ele que vai acontecer, não vai ser fácil. E aí, enfim, Santiago opta então por vender as ovelhas. E aí ele pega esse dinheiro e diz que vai ao Egito. E é muito engraçado porque ele teve 2 encontros. Não pode contar tudo, cara. Não vou contar tudo. Vou falar só desses 2 encontros que Santiago tem. Sim. Porque ele fala muito sobre a sorte do principiante, que é quando você acaba de aprender um jogo, com um monte de gente na mesa que joga esse jogo, e você vence. E fica todo mundo, é sorte de principiante. E esse termo, pra mim, me pega demais. Porque é exatamente isso. Quando você decide apostar num sonho, eu acredito que o universo, ele truca com você. Ele fala, então eu vou te dar um gostinho de como vai ser muito bom nisso. Vamos lá? E aí você vai lá e vence a primeira rodada de truco na mesa com um monte de amigo truqueiro. E você não ganha mais, é só uma vez. Você fica, ai, velho, mas como assim? Queria ganhar mais. E aí é isso, porque eu acho que o universo, ele aposta junto com você nessa primeira, mas o resto é contigo.
E aí você vai estudar as cartas, e é o que ele vai fazendo, ele vai buscando, vai entendendo como que eu faço pra chegar no deserto, como que eu chego ao Egito, e isso é real, tem pirâmides no Egito. E ele tem encontro com um senhor, que muito aleatoriamente senta ali, né, do lado dele, no momento em que ele vai em uma cidade vizinha vender as ovelhas, ele vende, descansa, e esse senhor senta do lado dele e fala algumas coisas pra ele, que eu recomendo muito que vocês leiam, que isso é pra vida. Ele fala sobre o anseio, sobre perseguir algo, sobre acreditar nisso, sobre não desistir, sobre a persistência. E depois ele tem um outro encontro que ele vai numa cigana. E essa parte da cigana eu vou falar porque é muito incrível. Essa parte está muito conectada com o final. E quando chega no final, eu dou tanta risada, assim, dessa cigana, que eu falo, meu Deus, como ela fez isso? Mas ele vai ler a mão com ela e fala, eu quero saber aí o que tem aí, eu não vou falar meu nome, eu não quero me dar muita informação. Ele seria claramente eu se fosse tirar cartas. Como é seu nome? Me diz você como é meu nome. Ora, vai. Ó, toda cética. E aí ele vai cético mesmo. E aí ele conversando, ela pega a mão dele, olha pra ele, pega a mão dele e fala, eu não vou te cobrar nada não, também não tenho nada pra te falar, mas eu quero 1/3 do seu tesouro. Pode sair. Uau! E nesse momento, ele fica... Ela tá junto com aquele velho que sentou do meu lado. Os dois estão juntos, acho que é a esposa dele. Estão me pregando peça. E aí ele começa a perseguir isso de uma forma muito bonita. E tem muitas mensagens dentro desse livro. Pessoal mesmo, para que você entenda muitas questões sobre a vida, sobre o que o universo te mostra. Não importa a sua crença, não importa no que você acredita. Mas a gente sabe que tem alguém falando conosco. E... seja lá quem for, que você acredite, que esteja falando com você, é importante saber ler, é importante saber ouvir, é importante estar pronto, né, pra escuta. E ele vem fazendo isso, desvendando muitas coisas, e é incrível, eu li 3 vezes esse livro. Uau, ok. E estás engraçado porque o Paulo Coelho de Sousa, o escritor deste livro, não é? Para já é o mais vendido no Brasil. O Alquimista vendeu mais de 150 milhões de cópias, superou o Príncipezinho, mas o pai dele e a mãe, ambos, não estimulavam a carreira de escritor. Portanto, a mãe era contra e o pai queria que ele fosse engenheiro. Portanto, é engraçado aqui também um bocadinho. Também tens pedras para escalar e não é sobre ele, mas de facto ele também aprendeu muito com a sua... E ele passou por muito... Teve num movimento hippie, em que conheceu o mundo das drogas e do ocultismo. Também influenciou o rock brasileiro. Aliás, tem muitas composições escritas por ele, né? Mesmo da Elis Regina, da Rita Lee, do Fábio Júnior. Portanto, ele tem muito... E depois, os primeiros livros dele não correram bem. Ele próprio tirou... O primeiro livro era o Arquivos do Inferno, que não correu bem. O segundo era o Manual Prático do Vampirismo, que ele próprio mandou recolher e disse, não, o mito é interessante, o livro é péssimo. Portanto, ele próprio estava tipo tentando, não é? E depois, quando ele lançou O Alquimista, não vendeu bem no início, o editor desistiu do livro e depois acabou por se transformar no livro mais vendido de todos os tempos. Fantástico. Aliás, o livro do Guinness diz que é o autor vivo mais traduzido da história. Olha, que incrível. Paulo Coelho de Sousa. Bom demais. Boa, Alquimista. Olha, nunca me venderam tão bem este livro. Agora, pergunta difícil. Ai. Se Eu Ficar, da Gayle Forman, A Cabana, do William P. Young, Querido John, Nicholas Sparks, e O Alquimista, do Paulo Coelho. Escolhe um. A Karen de hoje. A Karen de hoje. O Alquimista. O Alquimista. Pois também agora, depois desta última entusiasmo, tinha que ser, não é? O Alquimista. Com os outros. Agora, outra pergunta que dou-te tempo a pensares. Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, qual o título? Eita! Da vida? A tua vida dava um livro. Eu acho que se eu pudesse colocar um título, eu diria... Clichê, mas eu diria, não desista, descanse. Não desista, descanse. Que tu aprendeste com estes livros todos. Exato. É um bom resumo da tua progressão. Fala-se no arco da personagem. Isto foi o arco da cara na vida real, não é? Sim. A tua transformação. Não desista, descanse. Boa, é bom parar. É bom parar. É bom parar um pouquinho na sombra, tomar uma água e retomar o caminho. Boa. Eu acho que é sobre isso, a vida. Sem desistir. Boa, que maravilha. Então agora chegou uma altura que tu não conheces o meu podcast, portanto não sabes o que eu vou fazer, mas agora vou oferecer-te um livro.
Ah! É verdade. E tenho recomendações. E então, já tinha que te trazer poesia portuguesa. Acho que vais gostar. Não trouxe, recomendo-te a Adília Lopes, uma poeta portuguesa sem filtros e maravilhosa. Pronto, acho que vais gostar. Mas como até já foi mais falada aqui neste podcast, a Adília, trouxe-te outra, menos falada, mas também acho que vais gostar, que é uma poeta que recusava o academismo, fugiu ao óbvio, por vezes surrealista, muito de acordo com os seus companheiros de escritas, outras vezes tão direta que descompõe e desarma. Logo isto és tu. Quem é ela? A Luísa Neto Jorge. E então, vou-te só ler uma parte de um poema, porque eu acho que só isto vais gostar. E eu não leio tão bem como tu. Aliás, tu nem lês, tu dizes, mas tu declamas. Mas vou aqui ler. Esclarecendo que o poema é um duelo agudíssimo, quero eu dizer, um dedo agudíssimo, claro, apontado ao coração do homem. Falo com uma agulha de sangue a cozer-me todo o corpo à garganta. E é esta terra imóvel onde já a minha sombra é um traço de alarme. Que lindo! É? Maravilhoso! Máximo, achei lindíssimo este excerto, vá. E então trouxe-te o livro. Agora já quase ninguém tem leitor de CD, mas tem leitor, tem CD. Sim. São os poemas da Luísa Neto Jorge, ditos, e também sou como tu prefiro dizer, declamados por Maria Emília Correia. Tem cá um CD, não sei se ainda traz leitor de CD, mas pronto, lindo claro que tinham que ser demais. ditos. Muito obrigada. Que bom, e recomendo outros, mas olha, não resisto e vou ter que te oferecer, porque este livro era o que não existia na altura, mas quando tu pediste ao teu professor para te dar um livro e disseste que quer ler, que idade tu tinhas, lembras? Eras adolescente? Há uns 12 anos. Ok. Uau, aos 12 anos, meu filho de 12 anos, bem que eu lhe peço para ler. mas estavas a falar na busca da tua sexualidade e nos conflitos interiores e que a adolescência traz, não sei se aos 12, se calhar até será cedo, mas tu já sentias isso, quer dizer que tu cedo sentiste, não é? E então há um livro que é também romance e fala na homossexualidade e foi falado aqui, o Luís Corte Real, quem quiser ouvir a conversa dele, e recomendo também a ti, ele falou num livro que ele leu e a mulher dele leu e as filhas, e ele é editor. É suspeito, claro, mas eu acreditei nele. Delilah Green não quer saber. O amor pode estar onde menos se espera. Isto foi finalista do Goodreads Choice Awards em 2022 e é uma história, não é só de amor, é de conflitos familiares. Essa capa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu sabia que tu ias gostar, eu não resisti. Parece comigo, inclusive, esse braço tatuado, essa câmera. Ai, que lindo. Boa, que maravilha. Esse é pra mim também? É, normalmente dou um e eu recomendo outro. Eu ofereço-te os dois, tu mereces. Ai, que incrível, muito obrigada. Eu vou começar até por esse, porque essa capa já me pegou. Que bom. São duas mulheres de mão dada, duas mulheres diferentes, assim, de estilos. Uma de saltos altos, outras de botas da tropa. Que és mais tu, exatamente. Exato. Os braços tatuados. Lindo, muito obrigada. Olha, obrigada eu. E podemos acabar com um poema teu? Podemos. Eu ia ler um poema do meu livro, mas na verdade eu acho que eu vou ler a introdução do meu livro. Ok. O teu livro que se chama Tinha Perigo na Curva do Seu Sorriso e podem ver no Instagram da Karen onde comprar. Eu, quando pensei nessa introdução, nessa chamada, eu pensei muito nas pessoas que me seguem nas redes sociais e que elas sempre dizem que não sabia que gostava de poesia. A minha escrita ela é um pouco mais presente, mais direcionada para a nossa realidade. Eu falo pouco no abstrato e falo muito do que a gente vive. Acho que um exemplo é essa minha poesia do meu pai, que é Esse Dia Não É Seu, que eu fiz no Dia dos Pais, inclusive. E é normal que as pessoas se emocionem porque realmente algumas pessoas tiveram essa ausência. Então, quando eu estou falando com pessoas que não sabiam ainda que gostavam de poesia, eu sei que pode rolar uma desistência no meio do livro. Que em algum momento ela lê e ela fala, tá um pouquinho chato. Vou deixar para mais tarde. Até gente que lê em algum momento se depara com isso, né? Com esse cansaço da leitura. Então, eu projetei esse começo... Não sei se tentando uma psicologia reversa, não sei qual que seria a intenção, mas eu só queria deixar claro pro meu leitor, pro meu seguidor, pra pessoa que gosta de mim, que quer me ler, que tá tudo bem se em algum momento você quiser parar um pouquinho. Pode descansar. A gente retoma mais tarde, então eu começo. Caro leitor, sei que esse é o ponto em que você decide se irá me ler ou não, e o ponto crítico onde eu toco ou não seu coração. Não recomendo que me leia
Honestamente falando, por aqui abrimos feridas, mas saiba que também as curamos. Por aqui somos intensos, do carinho ao desprezo. Por aqui pedimos perdão, partimos sem explicações. Por aqui relembramos amores, os avassaladores e os que não foram tão bons. Os que preencheram sua vida ou aqueles que só ocuparam por uma noite o seu colchão. Aperte o cinto, recomendo que faça um chá, sente-se no melhor lugar do seu lar. Lembrando que lar não é necessariamente casa, pode ser o último assento do autocarro. Tá escrito busão, mas eu virei. O banco de trás do seu carro ou a sua sacada. Se estiver pronto, venha comigo. Caso não, me embale com carinho. Me dê um amigo, me deixe na gaveta por 1 hora ou 1 mês. Hora ou outra, a gente se encontra. Uau. Esse é o início. Mas posso fazer uma poesia também, caso for. Acho que eu roubei um pouquinho. Mas esse é o início para ver se deixa uma curiosidade para quem tá nos ouvindo agora. Quiser conhecer o trabalho, por favor. Que bom. Tinha perigo na curva do seu sorriso. Bom título. E vamos tirar agora uma fotografia. Vou ter o livro na mão para as pessoas verem a capa. Vamos. Obrigada, Karen. Foi ótimo. Foi um prazer imenso. Um beijo. Obrigada. E obrigada a quem nos ouve. Para a semana, há mais.